Você até pode fazer jejum para emagrecer, mas você precisa associar a musculação ao jejum. E eu vou te mostrar por quê. Vamos direto ao ponto, eu vou mostrar o estudo e na medida que eu vou mostrando o estudo para você, eu vou argumentando por que é importante você não fazer o jejum sozinho, apenas o jejum para emagrecer e por que é tão importante você associar o jejum com a musculação, caso você queira fazer algum protocolo de jejum, como o jejum intermitente, a alimentação com restrição de tempo, dentre outros protocolos. O estudo que eu trago para vocês hoje, ele foi publicado por pesquisadores chineses no ano de 2025, portanto no ano passado. Esse estudo ele foi publicado no Journal of the International Society of Sport Nutrition, ou seja, em tradução livre, Jornal da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. E aí o que esses pesquisadores chineses fizeram? Eles pegaram 54 pessoas jovens com sobrepeso e dividiram em 4 grupos. Presta atenção para você entender como esse estudo foi montado. O primeiro grupo era o grupo controle. Eles não fizeram intervenção nenhuma, eles continuaram com suas atividades diárias, não faziam nenhuma intervenção nutricional, nem nenhuma intervenção associada ao exercício, como a musculação, por exemplo. Então não fizeram nenhuma intervenção. Esse era o grupo controle. O segundo grupo era o grupo alimentação com restrição de tempo. Vamos simplificar as coisas aqui. Ao invés de eu falar alimentação com restrição de tempo, eu vou falar jejum. Lá na frente eu vou fazer essa troca, tá? Para ficar mais fácil de você entender. Então o segundo grupo era alimentação com restrição de tempo, entre aspas, era o grupo do jejum. Só faziam o jejum. O terceiro grupo era o grupo musculação, só faziam musculação. E o quarto grupo era o grupo alimentação com restrição de tempo, ou seja, jejum mais musculação. Ou seja, eles fizeram as duas intervenções. Tanto o jejum, ou seja, a alimentação com restrição de tempo, quanto a musculação. Esses indivíduos foram submetidos a 2 meses de intervenção. E como é que foi esse protocolo de alimentação com restrição de tempo? Funcionava da seguinte maneira. Eles estavam liberados para comer à vontade e o que eles quisessem, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. O resto do período era em jejum. Ou seja, após as 8 horas eles não podiam comer mais nada. Até as 8 horas da manhã. Era um jejum até relativamente leve, quando a gente pensa em outros protocolos que são mais restritivos, né? Que tem um jejum mais agressivo, que tem um protocolo de jejum mais agressivo. Um ponto importante aqui é que eles estavam liberados para comer o que eles quisessem. Ou seja, não era controlado nem o tipo de alimento, nem a qualidade, nem a quantidade de comida. Ficavam à vontade. Agora só podiam comer entre 8 horas da manhã e 8 horas da noite. O resto do período era em jejum. E aí quais foram os resultados? Vamos começar pelo peso corporal. Considerando aqueles 4 grupos, grupo controle, grupo jejum, grupo musculação e grupo jejum mais musculação, quem mais perdeu peso foi o grupo jejum e o grupo jejum mais musculação. E a perda de peso foi muito semelhante. O grupo do jejum, depois de 2 meses, perdeu 2,6 kg e o grupo jejum mais musculação 2,9 kg, quase 3 kg. No final das contas, não houve diferença entre esses dois grupos, mas aqui eu quero abrir um parênteses. O peso corporal, a perda de peso corporal, não diz muita coisa para você. Tá, um grupo perdeu 3 quilos, o outro perdeu 3 quilos também, mas no final das contas, quem perdeu mais gordura? Quem perdeu mais massa magra ou quem conservou mais massa magra? Ou melhor, quem conservou mais gordura? O peso corporal, ele não te diz isso. Quando você sobe numa balança e verifica a perda de peso, a gente não sabe se essa perda de peso foi de gordura, foi de músculo, se foi de água, se foi de massa óssea, a gente não tem como saber. É por isso que os dados da composição corporal nos dizem informações mais valiosas. E aí, falando em composição corporal, quando a gente vai analisar a gordura corporal, quem mais perdeu gordura foi o grupo que fez o jejum mais musculação. E em segundo lugar, foi o grupo que fez só musculação. Só para você ter uma ideia, o grupo que fez jejum mais musculação perdeu 3,2 kg de gordura corporal. O grupo que fez só musculação perdeu 1,1 kg de gordura corporal. E o grupo que fez só o jejum e que perdeu um peso muito parecido ao pessoal do jejum mais musculação, o pessoal que fez só jejum, sabe quanto eles perderam de gordura? Apenas 300 gramas. Eu não estou brincando. O pessoal que fez só jejum durante 2 meses perdeu só 300 gramas de gordura. E aí qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Eles perderam 2,6 kg de peso corporal. No entanto, apenas 300 gramas de gordura. É porque a maioria daquele peso perdido foi de massa magra, o que inclui também massa muscular. É por isso que a musculação é importante para você que quer emagrecer e está fazendo jejum. Se você só fizer o jejum, você vai perder peso. Mas a maioria desse peso perdido vai ser de massa magra. E você vai perder muito pouco de gordura. No final das contas, a tua composição corporal piora. Vamos falar na massa magra agora. A massa magra inclui massa muscular, massa óssea, água corporal, órgãos, tudo o que não é gordura corporal.
E aí eles viram que o grupo do jejum perdeu 2,3 kg de massa magra. Eu não falei para você? Se você só fizer jejum, você vai perder muita massa magra. No entanto, o grupo que fez jejum e musculação conseguiu ganhar 200 gramas de massa magra. É muito pouco? É. Mas se a gente for analisar o grupo que só fez o jejum, eles perderam 2,3 kg de massa magra. Enquanto o pessoal que fez o jejum com a musculação ganhou 200 gramas de massa magra. Ou seja, no final das contas, eles preservaram a massa magra, o que é bom sob o ponto de vista da composição corporal. Em termos de composição corporal, o pessoal que fez o jejum mais musculação se saiu na vantagem. Foi mais vantajoso associar o jejum com a musculação. Mas os resultados não pararam por aí. Porque eles verificaram também que a circunferência da cintura do quadril reduziram mais no grupo que só fez o jejum e no grupo que fez o jejum mais musculação, e essa redução foi semelhante. Quanto à pressão arterial sistólica e diastólica, que é muito comum estar alterada em pessoas que têm sobrepeso e obesidade, considerando só a pressão arterial sistólica, quem mais reduziu foi o grupo que fez só o jejum e o grupo do jejum associado à musculação. Quanto à pressão arterial diastólica, quem mais reduziu foi o grupo que fez só musculação e o grupo do jejum mais musculação. E por último, mas não menos importante, a qualidade do sono foi melhorada unicamente pelo grupo que fez musculação. Então vamos aos comentários. Eu queria que você gravasse 4 mensagens principais aqui. A primeira é que o jejum, seja lá qual for o protocolo que você fizer, ele só emagrece se houver restrição calórica. Grave isso. O jejum, ele só emagrece se houver restrição calórica. E aí você me questiona, mas peraí, o jejum, ele já não é uma restrição calórica? Não, de forma nenhuma. Só o jejum por si só, não. Porque restrição calórica significa que você tem que ingerir menos calorias do que você ingeria antes. Se você faz jejum, mas num período de 24 horas você continua ingerindo a mesma quantidade de calorias que você ingeria antes, não vai haver emagrecimento, porque nesse caso aí não houve restrição calórica. No entanto, se você faz o jejum, mas nesse jejum você, num período de 24 horas, ingere menos calorias do que você ingeria antes do jejum, agora sim esse jejum está acompanhado de restrição calórica, e por estar acompanhado de restrição calórica, agora sim vai haver emagrecimento. Então entenda que não é o jejum por si só que emagrece, é o jejum acompanhado da restrição calórica. Tem que ter restrição calórica no jejum para ter emagrecimento, senão não vai haver emagrecimento. Ponto final. A segunda mensagem é que fazer o jejum, só o jejum, não é bom para a tua composição corporal. Não é bom nem para o teu emagrecimento, porque no final das contas, você vai perder bastante peso na balança, mas uma boa parte desse peso vai ser de massa magra. E a quantidade de gordura que você vai perder é muito pouca. No final das contas, isso não vai ser bom para a tua composição corporal. Por quê? Porque você está perdendo muita massa magra e até conservando gordura corporal. Você está perdendo menos gordura do que você deveria perder. Então, se for para fazer o jejum, associe o jejum com musculação. Por quê? Porque sua composição corporal agora sim vai melhorar significativamente e você vai verdadeiramente emagrecer, ou seja, perder massa gorda e preservar massa magra. Dessa forma, você vai ficar metabolicamente mais saudável, mais durinho e no shape. Sua composição corporal vai melhorar significativamente. Associe o jejum com a musculação, caso você queira fazer essa intervenção nutricional. A terceira mensagem é que quando você une o jejum com a musculação, você não melhora apenas a tua composição corporal, mas alguns parâmetros de saúde, que no caso aqui foi medida a pressão arterial sistólica, a diastólica e a qualidade do sono. Eu não posso falar de outros parâmetros de saúde porque não foram inseridos aqui nesse estudo, mas eu me arrisco a dizer que vários outros parâmetros de saúde são melhorados quando você une o jejum com a musculação, porque na verdade vai ter restrição calórica associada com atividade física estruturada como a musculação. No final das contas, não é só a tua composição corporal que melhora, mas também vários parâmetros da tua saúde. E por último, a quarta mensagem que eu preciso que você grave: o jejum, seja lá qual for o protocolo, ele não é melhor do que as outras dietas com restrição calórica, onde você pode comer com uma frequência maior, onde você pode comer 5 a 6 vezes por dia. O jejum não é melhor do que as dietas tradicionais para emagrecimento. Ele é uma ferramenta a mais para se lançar mão e se conseguir resultados. Se você quer fazer o jejum, faça, mas faça não porque ele é o melhor, mas sim porque ele é uma alternativa a mais. E caso você vá fazer o jejum, associe com a musculação. A tua composição corporal agradece. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.